Gente, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, nós vamos falar sobre educação, comportamento e aquilo que tem se falado muito, né? A respeito do tempo que as crianças ficam no celular, nos tablets, na TV e não se relacionam. É muito comum, né? Fato que o uso da tecnologia é importante, mas a gente precisa saber e equilibrar, né? É claro, é prático no dia a dia, mas o excesso de tudo, né, gente? O excesso de tudo faz mal, sim, à saúde das crianças. Para falar desse assunto, eu recebo aqui com muito carinho a Rafaela, vai bater um papo com a gente, vai falar sobre esse comportamento. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem, Rafaela? Tudo bem, você? Tudo jóia. Bom, queria que você falasse para nós, né? O que o excesso das telas pode prejudicar nas crianças, principalmente em relação ao desenvolvimento? Sim, é muito comum a gente ver hoje em dia, né, atraso na fala, irritabilidade, dificuldade de se envolver socialmente, né? Às vezes a gente está no ambiente social e a criança, ela quer ficar na tela. Então, tudo isso, você já vai identificando uma dependência ali, né? Fora os atrasos cognitivos, né? Quando você fala em atrasos cognitivos, dê alguns exemplos para nós. Sim, a gente falou desse primeiro, é o atraso da fala, né? Essa dificuldade de interação, de socialização, né? Como eu falei, às vezes a criança ela prefere a tela do que socializar com outras crianças, com outras pessoas, né? Com aquele ambiente. Então, isso é muito importante a gente sempre estar atento, né? E como a gente estava falando aqui nos bastidores, sempre ter esse limite, né? Sim, é fato. Além de prejudicar, né, o desenvolvimento, o prejuízo no dia a dia, do sono, da alimentação, isso também afeta? Com certeza. O sono, né, é o primeiro marco assim, que é afetado, é a agitação, né, é aquela intolerância, sabe, se irrita muito fácil, muito rápido. Né, quando você tenta dizer um não, quando você tenta retirar da tela, a criança às vezes recusa. Ela quer se alimentar, mas quer se alimentar com o celular da mão na frente da televisão. Sim. É muito comum hoje em dia. É até uma cena bem comum a gente ver, às vezes, na mesa, todos se alimentando, os pais se alimentando, os responsáveis ali, e aí coloca o celular para a criança assistir algo. Isso é muito comum em ambientes, restaurantes, né, shopping, a gente vê muito isso acontecer. O que você acha disso? Né, então, assim, é claro que tem ambientes, né, a gente não vai julgar ninguém, né, tem ambientes que para os pais conseguirem se alimentar, eles colocam o celular para a criança, então, assim, cada família vai ter sua regra. Sim. Mas, assim, é importante monitorar, né, em casa, vai dar mais trabalho? Às vezes vai fazer mais bagunça na hora da comida? Vai, mas que aquele seja um momento prazeroso, né? Vamos sentar na mesa? Vamos guardar o celular. Como a gente estava falando, né? Isso começa por nós. É o exemplo, né? Que como é difícil, né? Até nós, às vezes, a gente está almoçando, a gente está tomando um café da manhã e está respondendo alguém no celular e a gente não se atenta para isso. A gente vive muito no automático. E aí a gente quer cobrar da criança, né? E aí a criança, ela é muito espelho, né? Como a gente estava comentando, do exemplo. E aí a gente precisa estar atento ao que a gente está passando, né? O nosso exemplo, ele ensina mais do que o nosso ensinamento, às vezes, né? Exatamente, aquilo que não é dito, né? Sim. Porque, filho, sai do celular, sai da tela, agora parou. Não vai comer no celular, mas tá a gente lá às vezes. Mas eu estou trabalhando, mas não tem isso. Mas na cabeça deles não vai ter essa distinção. E também eu acho que é importante para quem cuida se observar também, sim, né? E assim, a gente, né, a gente vai fazer uma refeição, não é mais do que 10, 15 minutos. O momento da refeição em si, né, que a gente senta na mesa, dá pra gente deixar de lado, às vezes silenciar, né? Porque senão a gente tá almoçando, escuta, a gente levanta e vai ver. Exatamente. Então esse cuidado é muito importante. Muito. A gente vê os pais assim com essa demanda e também num cansaço uma exaustão. Exaustão. O que eu faço, né? Porque é claro que hoje a rotina dos pais é muito mudado, né? Sim. O trabalho, estudo, são compromissos. E essa dedicação com a criança precisa de tempo e paciência. Nossa, energia, tempo e paciência. Como eu estava te falando, eu tenho um pequenininho lá em casa de 3 anos. E assim, a todo tempo ele quer companhia. Ele quer que a gente brinque junto, ele quer que a gente faça companhia, ele quer sempre estar perto.
Às vezes é muito engraçado que você vai lavar a louça, ele pega os brinquedinhos dele e fica lá no pé da gente, brincando lá. Ele quer estar perto. Aí, até o momento que você pode largar, que você deve largar um pouco, a gente deve deixar um pouco de lado até, né? Porque ele não vai ser criança a vida toda, né? Claro. É hoje que ele quer essa atenção, né? Isso. E proporcionar esses momentos, né? De brincar junto realmente, né? Como a gente estava falando, de tirar desse cenário de dentro só de casa, né? Como a gente falou, quanto mais tempo ocioso, mais eles vão buscar as telas. É assim, os pais às vezes não fazem nem ideia, né? Os responsáveis de quanto tempo somados ali ficam na tela, né? Sim. Principalmente com os adolescentes. É demais, né? Os adolescentes é mais difícil ainda de controlar. Né? Mas Como a gente que precisa faz para reverter essa situação, para melhorar um pouco? Assim, o que você sugere? Eu acho que é meio que impossível, né? A gente falar assim, vamos proibir. Sim. Né? Que nem o meu até 1 ano de idade, assim, não usava. Mas depois de 1 ano de idade, 2 anos, chega num local, tem uma televisão, a criança vai olhar, o celular às vezes ela vai olhar, né? Então, para a gente reverter total é um pouco impossível, mas esse parcial a gente consegue, né? Com certeza limitando. E o que eu sempre falo, oriento na clínica, pais, né, de crianças, de adolescente, trago para minha vida também, é sempre manter perto. Quer assistir desenho no celular? Senta aqui do meu lado e vamos assistir. Eu tô ouvindo? Eu tô vendo? Adolescente, assim, já é um outro campo, né? Total. Que já pega outros aplicativos, outras coisas. E às vezes, como você falou, essa correria dos pais, né? Do dia a dia. Quando vai pegar, quantas histórias de adolescente já ouvi assim na clínica? Quando o pai vai ter noção do que o filho está acessando naquele celular, já é tarde. Já é tarde, né? E aí é cuidar desse prejuízo, né? Aí tem que lidar. Na verdade, a gente tenta evitar esse prejuízo, mas se ele, né? Com certeza, é muito importante, né? Mas se ele acontecer, vamos cuidar. Porque é muito triste, né? Ver como que a criança, o adolescente fica alienado à vida, né? Sim, com Quais certeza. as orientações que você dá para, além de ficar próximo, mas assim também para ser um pouco mais leve para a família, para que isso não seja tão rígido, tão difícil, deixar a tela para fazer outra coisa? É como eu te falei, né? A criança, ela funciona muito na troca, né? Então, assim, vamos guardar o celular, vamos fazer um piquenique, né? Época de férias agora, né? As mães ficam assim, meu Deus, quanto tempo é de férias, né? Vamos a um parque, como eu te falei do meu, né? Aqui nos bastidores. Vai pra roça, nem lembra que existe celular. Passa o dia todo, em nenhum momento ele pede. Em casa ele pede, né? Quando tá brincando, enjoa do brinquedo. Eles enjoam das coisas muito rápido, né? Muito fácil. Então, assim, proporcionar atividades ao ar livre, jogos de tabuleiro, né? Tinta, massinha, coisa de criança mesmo, que a gente fazia, né? Sim. Não só na escola, em casa, né? Como você falou, precisa de tempo, precisa de energia, demanda muito da gente, mas é necessário. Né? E para isso, não tem como manter a vida como era antes, né? Jamais. Tem que se adaptar, né? A nova vida tem que fazer as mudanças. A casa, né? A dinâmica da família. Mas a minha vida vai girar em torno do meu filho? Sim. Precisa, porque como eu te falei, né, não vai ser criança a vida toda. Sim. É um período, então assim, é uma fase, tem quantos pais que eu escuto na clínica falar assim, eu não vi meu filho crescer. Ontem ele tinha meses, hoje ele é um adolescente, de tanto que trabalha, de tanto que precisa ficar para fora de casa, né? Então assim, tem coisas que às vezes a gente vai vivendo nesse automático, né, e não vê o tempo passar. Não vê o tempo passar. E aí depois tem que... A conta chega, né? Chega. A conta Sempre chega, né? Sempre chega, né? A conta chega porque tem a questão que o adolescente ele não vai permitir mais esse acesso do pai e da mãe também, né? Até que idade você acredita que os pais podem acessar essa vida do filho nas telas? Você diz assim, de vistoriar o celular mesmo. Na minha opinião, a vida toda, eu acho que é igual vida de casal, né? Tem gente que tem senha, tem gente que não tem. Isso é muito pessoal de cada um. Mas eu acho que isso precisa ser leve, né? Precisa ser natural, precisa ser mais normal, né? Porque quando alguém pede seu celular emprestado, já não dá um certo
desconforto, Sim. mesmo que não tenha nada. Sim. E a criança, às vezes, também, o adolescente, então, quando um pai ou uma mãe pega o celular, ele se sente agredido. Isso. É uma coisa, assim, fora da realidade, né? Então, assim, que a gente possa tratar disso com mais leveza, com mais naturalidade, né? Às vezes, aquela questão do medo que ele tem dos pais, né? Assim, se você, pai, né, cuidador, vê algo que não te agrade, não surte naquele momento, não vá tratar aquele assunto no momento da raiva, daquela emoção ruim, né? Porque vai gerar um problema maior ainda, né? Acalma, depois você conversa. Mas eu acredito que isso precisa ser tratado com mais normalidade. A gente acessar o celular do outro, o espaço do outro. Claro, e vamos falar da importância. Às vezes o pai, ele vê esse prejuízo, não cuida do que precisa, das mudanças que precisa, já pega o filho e coloca o filho na terapia. Mas ele também não vai se cuidar. Sim. E não observa o que está acontecendo. É muito difícil, comum, né? A criança, ela paga o pato, literalmente, né? Sempre a criança. Meu filho tem problema, mas eu não tenho. Com certeza. Como é o tratamento de criança, ele é muito mais demorado, muito mais complicado por isso, porque precisa dessa abertura, dessa aceitação, né, da parte dos pais, cuidadores. Sim, sem dúvida. É um olhar sobre a vida, né? Com certeza. A necessidade disso, né? Sim. Nossa, Rafa, é importante, viu? E a gente precisa... São assuntos, gente, que a gente fala sempre, mas é importante porque tá aí na manutenção, na prevenção, é família, relação, né? Sim. Educação, formação. Não é fácil. O desafio de formar um ser humano, né? Acho que é o mais difícil. Não é? Não tem desafio que exija mais... né? Educar, né? Sim. É aí perseverança e paciência, né? Com certeza. Obrigada, viu, Eu Rafaela? que agradeço. Foi ótimo bater esse papo com prazer. você. Que bom. Boa sorte lá com o seu filho, Gael, né? Gael. Deus abençoe. Obrigada. Muito bom, gente. Aprender para a gente saber lidar, né?